Fala galera, Lenderson Lima na área e terminou o Campeonato Brasileiro da Série B para o Amazonas. Sim, a primeira temporada do time amazonense na segundona e eu posso dizer para vocês aqui sem medo de errar, cara. Foi uma baita temporada, o Amazonas tá de parabéns, sabe? E quem acha que não, eu tenho uma coisa para dizer. Não entende absolutamente nada de futebol e principalmente não entende nada de futebol amazonense, sabe? Durante o campeonato, teve algumas ocasiões em que eu vi assim torcedor puto da vida porque o time perdia um jogo aqui, empatava outro ali que poderia vencer, verdade, poderia vencer, mas, sabe, um tom de crítica assim que muitos assim que eu pude identificar, assim, passavam muito do ponto. E eu digo para vocês aqui o porquê que eu acho que passa do ponto, né, gente? Primeiro, vamos começar aqui pelo tempo que o futebol amazonense ficou fora da segunda divisão. Nada menos do que 18 anos. Então, assim, para algumas pessoas parecia assim que, nossa, né, os times do Amazonas estavam na Série A, caíram para B, que vergonha cair para a Série B. Não, gente, a gente ficou 18 anos sem colocar os pés na Série B, sabe? É muito tempo. O último time que tinha conseguido isso foi o São Raimundo, sabe? Que havia caído em 2006. Então, é inegável o tamanho do feito do Amazonas, com apenas 5 anos, conseguiu acesso, conseguiu colocar o Amazonas, o futebol amazonense de novo, na Série B. E principalmente, quando você volta para uma Série B, no caso do futebol amazonense, o Amazonas saindo pela primeira vez, evidentemente, e nessa primeira temporada, simplesmente, ele não esteve em nenhum momento ali ameaçado de rebaixamento, sabe? Até chegou a entrar na zona de rebaixamento no início da competição, mas logo se recuperou, logo conseguiu fazer uma campanha que não ofereceu nenhum susto maior para o seu torcedor. E aí, quando a gente, sabe, imagina, pô, mas poderia ter sido melhor, não sei o quê. Claro que sempre pode ser melhor. Mas quando a gente olha aqui para a tabela de classificação, e aqui eu começo, por exemplo, falando dos rebaixados, né? Quando a gente olha para os times que caíram, por exemplo, a gente teve aqui Ponte Preta, rebaixado, a gente teve o Ituano, com quem o Amazonas jogou a última rodada e venceu fora de casa, também rebaixado aí com 37 pontos. A gente teve o Brusque que subiu junto com o Amazonas e não conseguiu se segurar, e a gente teve o Guarani rebaixado. Bom, de cara aqui a gente tem o Clássico Campineiro aqui, né, Ponte Preta e Guarani, duas equipes tradicionalíssimas, né, equipes que já, no caso do Guarani, já foi inclusive campeão brasileiro da Série A, sabe? Esses dois gigantes caíram no ano de estreia do Amazonas. O Amazonas não caiu. Teve o Brusque, que recentemente já tinha subido para a Série B, caiu também, mas, por exemplo, a gente ficou e o Brusque dançou. E teve o Ituano aí, que porra, é uma máquina do interior do futebol paulista, já foi campeão paulista da série de elite do futebol do Campeonato Paulista. Então, quando a gente olha para essas equipes que caíram e vê que a gente conseguiu sobreviver ali numa boa, numa nice, entendeu? Sem nenhum desespero, pô, tá excelente. E mais do que falar dos rebaixados, a gente também tem ali os times que o Amazonas terminou à frente nessa competição. E aí a gente vê, por exemplo, a gente terminou à frente do Curitiba. Gente, Curitiba já encerrou sua participação também e ele não consegue mais ultrapassar o Amazonas. A gente terminou à frente do Paysandu, que é um time tradicionalíssimo, é um time com várias passagens pela Série B do futebol brasileiro, que voltou esse ano com o Amazonas, mas, pô, não dá nem para comentar aqui o tamanho dessa bagagem que ele já tem na divisão. Terminou à frente do Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo ali terminou com 45 pontos. Terminou à frente da Chapecoense, que teve sérias dificuldades, mas é uma equipe gigante em sua história no futebol brasileiro. E terminamos à frente aí do CRB. Então, quando a gente olha para a tabela de classificação, gente, a gente entende o tamanho, né, da campanha que esse clube fez. E quem acha que não foi grande coisa, me desculpa, amigão, mas você não entende absolutamente porra nenhuma de futebol e principalmente, como eu já disse aqui, não entende porra nenhuma de futebol amazonense.
Bom, agora o clube faz aquela pausa nos jogos, na sua rotina de jogos, porque terminou a temporada, mas o trabalho nos bastidores continua, porque é aquele momento, né, de fazer contratações, ver quem é que vai ser renovado, quem é que vai pegar o beco e principalmente quem vai ser escolhido para ser o novo comandante em 2025. Já começaram a surgir alguns nomes, mas eu só vou analisar, só vou falar quando o clube tiver de fato aí um comandante escolhido. Foi assim que eu fiz, por exemplo, quando chegou o Luizinho Vieira, foi assim também quando chegou o Adilson Batista e quando teve o retorno do Rafael Lacerda. Bom, falando do Luizinho e do Rafael, acaba que, de certa forma, que o canal acabou antecipando, né, que poderia rolar essas demissões, e não foi nem por uma questão de a gente ter uma informação privilegiada ou qualquer coisa do gênero, mas porque o Luizinho ficou nítido que ele não ia suportar, né, a pressão depois de ter perdido o campeonato amazonense para o Manaus, né? Falei sobre isso no vídeo da final ali, que poderia rolar sim a demissão dele, porque é aquela história, né? Pô, um time que vai disputar a Série B naquele momento, né? Que estava indo para o início do Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Amazonense para um time que estava disputando a Série D, realmente não ia ser uma coisa muito fácil de digerir. E no caso do Lacerda, eu antecipei também aqui, numa das análises que eu fiz, que não seria nenhuma surpresa se o clube não renovasse com ele depois daquela coletiva bombástica, né, que ele deu depois do jogo contra o Vila Nova, onde ele revelou ali casos de indisciplina, né? Quem quiser relembrar essa parte que eu falei, esse trecho que eu falei, eu deixo aqui o link do vídeo cortado no Instagram, que eu coloquei no Insta, aqui só pra gente lembrar aqui na vibe do Recordar é Viver. Pois é, agora esperar para saber quem é o novo comandante e eu vou ficar aqui na torcida para que os dirigentes do Amazonas FC tomem a decisão mais sábia. E falando dos dirigentes, deixo aqui meus parabéns aqui para o Wesley Couto, para o Roberto Peg, para toda a equipe do staff do Amazonas FC, a galera que a gente não vê em campo, mas que fez um trabalho muito bacana nessa primeira temporada. Desejo a vocês aí muita sorte em 2025, que vocês possam tomar as melhores decisões, fazer as melhores contratações, porque, gente, a gente já viu como uma coisa funciona no futebol, né? Às vezes, se você tem escolhas ruins, isso reflete e, às vezes, pode colocar todo o trabalho bacana que o clube fez a perder. Então, que os dirigentes do Amazonas possam ter aí a sua cabeça iluminada aí na hora de fazer as escolhas para 2025, para que a gente possa continuar seguindo aí uma trilha de sucesso nessa divisão. E pelo que deu para a gente perceber em alguns momentos, é aquela história. O próprio Amazonas, que a gente já falou isso aqui em algumas ocasiões, poderia ter ido um pouquinho mais longe, poderia ter chegado nessa última rodada ali, de repente, brigando por alguma coisa maior, por conta de pontos, assim, isso não aconteceu por pontos ali, às vezes, que foram desperdiçados. Então, eu acho que essas lições, sabe, com certeza o clube vai aprender, com certeza vai fazer melhor na próxima temporada, pelo menos aqui, essa é a minha torcida, para que a gente possa continuar cada vez melhor. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, mas antes, é claro, quero agradecer aqui a torcida do Amazonas FC, todo mundo que acompanhou a segundona aqui no nosso canal. A gente está preparando muita coisa boa para 2025, mas eu nem vou adiantar agora. Vocês vão ficar sabendo. Vamos que o futebol não para.